que alegria que eu recebo o pastor Vanderlei Oliveira. Que honra receber o senhor novamente aqui com a gente no Tudo Mais. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Daísa. Bom dia a todos os telespectadores, irmãos, amigos. Uma alegria estar aqui para falar de um tema tão especial. Muito especial, né, pastor? Que bom. O pastor está falando direto de Minas Gerais, viu, gente? Já comeu um pãozinho de queijo hoje? Ainda não. Ainda não? A gente está esperando um pãozinho de Hoje queijo não. aqui na IPP-TV, viu, gente? Pastor, vamos lá. Vamos falar sobre reforma protestante? Pastor, conta pra gente, assim, vamos entender um pouco, né? Em que momento Martinho Lutero ali teve essa necessidade de uma reforma na igreja? O que será que passou ali na cabeça dele, hein? Conta pra gente. Vamos lá. Lutero, eu acho que a gente entende que a princípio ele não queria uma reforma, ele queria contestar as estruturas da Igreja Católica, as práticas, né? E Martinho Lutero, então, principalmente a prática das indulgências, ou seja, o pagamento para receber o perdão de Deus. E então começa em 1515, ele começa então essa contestação dessas estruturas, dessas práticas todas aí, né? E ele então, a partir principalmente dos textos de Paulo a Romanos, ele vai começar a descobrir muitas coisas que ele vai perceber que a igreja está praticando, mas que não faz nenhum sentido às escrituras. Então, nesse momento, quando ele descobre o texto de Romanos, ele inclusive ele começa a interpretar Romanos e a Bíblia do latim para o alemão, para que a interpretação dele fosse adquirida, para que outras pessoas também tivessem acesso, enfim. E ali, então, ele começa a descobrir que não precisamos pagar para receber o perdão de Deus, né? Especialmente aí na carta de Paulo aos Romanos. Esse foi o start inicial, digamos assim, que Lutero teve. E principalmente Romanos capítulo 1, verso 17, né? Que lá diz, o justo viverá pela fé. Sim. Lutero então fala, opa, peraí, então nós não precisamos pagar para receber o perdão de Deus, né? Mas esse foi o start inicial, quando ele começa a descobrir a carta de Paulo aos Romanos. Então esse é o texto principal, na verdade, Romanos aí então, né, pastor? E assim, imagina só, pastor, como que será que não foi isso, né, na cabeça dele, naquela época? Pera lá, não precisa pagar não, tá escrito aqui, né, o justo viverá pela fé e só. Olha só, o senhor imagina como que foi? Deve ter sido uma revolução interna ali, maluca, vamos dizer assim, né? E quando a gente lê, é interessante isso, quando a gente lê e relê a história, sempre relendo essas histórias, enfim. Ele tinha 22 anos muito quando jovem. Muito jovem. Ele era monge, né, um monge agostiniano, ou seja, ele era adepto das ideias de Santo Agostinho. Ele tinha 22 anos, era muito jovem, mas ele começou então a descobrir, fazer essas descobertas todas aí. Com certeza, na idade de Lutero, ele tentou, né, ao jeito dele, jovem ainda, talvez inexperiente, essa contestação toda. Mas o fato é que ele marcou a história, né, a partir dessas contestações que ele começou a fazer. Mas com certeza foi um momento assim histórico, tanto é que estamos comemorando hoje 507 anos né, dessa reforma, desse início. Então ficou para a história, realmente, um jovem que ousou contestar o sistema, o Papa, a Igreja Católica e todas as estruturas ali estabelecidas na época, né? Nossa, imagina só, pastor, 507 anos atrás, um jovem de 22 anos falar, não, eu vou escrever aqui, colocar na porta da igreja aqui de Wittenberg e, nossa, realmente é histórico, uma revolução ali, principalmente interna, eu acredito, de Lutero, e depois ter que passar isso para frente. E que bom, nós só temos que agradecer, não é mesmo? Pastor, fala pra gente o seguinte, quais são, e de uma maneira breve, porque eu sei que é longa essa resposta, o que significa a classificação dos 5 solas referente aí à reforma protestante? Os 5 solas são quase autoexplicativos, na verdade, tá? Os 5 solas, eles são os 5 fundamentos da reforma protestante. A gente costuma chamar assim, né? Os
os 5 pilares da Reforma Protestante. Então, do latim, né, sola scriptura, que traduzindo é somente as Escrituras. E somente as Escrituras a Bíblia é a única palavra inspirada por Deus e única fonte de doutrina. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, uma experiência que eu vivi e eu acho que vocês vão entender bem. Nós recebemos na igreja todos os tipos de pessoas, né? A igreja presbiteriana, ela tem esse bom costume. Você vem do jeito que você está, mas Deus vai transformar você, né? Sim. E nós recebemos um tempo atrás na igreja um jovem visivelmente homoafetivo, né? Nós o recebemos com todo amor, como recebemos a todas as pessoas. E ele sentiu tão bem, mas tão bem no nosso meio, né? Ele participava, enfim, foi tão amado, tão acolhido, que ele pediu para mim fazer o casamento dele. É mesmo? Com o seu namorado. Exato. Eu disse, olha, aqui nós barramos uma questão inegociável, a palavra de Deus. Aqui para nós, a palavra de Deus, ela é inspirada, a única fonte de regra, de fé e de prática. Ele disse, mas vocês não têm outro livro que vocês... Não, é só a Bíblia? Eu falei, é somente a Bíblia. Então, para vocês entenderem essa questão de somente as Escrituras, tá certo? O segundo solo é o solus Christus, somente Cristo, ou seja, somente Ele é o mediador entre nós e Deus. Somente a graça, ou seja, a salvação é somente pela graça de Deus, não pelas obras. Não é possível alcançar a salvação por meios próprios, é algo concedido por Deus, tá certo? Somente a fé é o quarto sola, ou seja, a justificação do pecador é mediante a fé, e não mediante obras ou pagamento de indulgências. Ou seja, o pecador ele se torna justo diante de Deus pela fé em Cristo Jesus, de que aquilo que Cristo fez na cruz foi por ele, é quando ele entende que Jesus é o presente de Deus para a vida dele. Então ele é justificado pela fé em Cristo Jesus. E o quinto sola é soli Deo glória, né? Somente Deus a glória. Ou seja, é o reconhecimento de que a vida cristã, incluindo a salvação, existe para a glória de Deus. Tudo nesse mundo, inclusive as nossas vidas, o que somos, o que haveremos de ser e de ter, tudo é para a glória de Deus. Esses são os 5 pilares, 5 fundamentos da Reforma Protestante, que nos guiam até hoje. Exatamente, que tem que guiar a nossa vida, não é mesmo, pastor? Os 5 solas aí. Sim. Pastor, Lutero, claro, né? É o personagem principal da Reforma Protestante, indiscutível isso. Mas qual é o papel, qual a importância de Calvino na história aí da Reforma Protestante? Conta um pouquinho pra gente sobre Calvino, vamos lá. Muito bem. Lutero ele é considerado, digamos, o reformador da primeira geração, tá? Calvino vem um pouco depois, é considerado o reformador da segunda geração. A grande importância de Lutero é os seus escritos, né? A sua teologia, a elaboração da sua teologia, tá? As ideias de Calvino, elas foram amplamente divulgadas na França, especialmente, porque Lutero atuou na Alemanha, não é? E Calvino na França, mas a teologia de Calvino ela se expandiu para diversos países. Suíça, que foi onde ele acabou falecendo, ele morava na Suíça na época onde ele faleceu, na Inglaterra, Estados Unidos, Escócia, enfim, a teologia de Calvino ela alcançou, assim, principalmente o norte da Europa, né? Então, a teologia de Calvino, os seus escritos, a sua famosa, né, As Institutas da Religião Cristã, que é o seu maior escrito, assim, com mais evidência, né, até hoje, enfim, promoveu muita influência na Europa, e não só na teologia, viu, Daísa? Não só na teologia, mas na sociedade, na política, na economia, inclusive. Sim. As ideias, né, a teologia de Calvino, ela extrapolou, né, o arraial teológico, digamos assim, e atingindo aí vários setores da sociedade, influenciando, inclusive, vários setores da sociedade. Então, Calvino, ele tem a importância principal de Calvino, para a gente ser breve, é a sua teologia, a estruturação teológica. Nós, presbiterianos, somos calvinistas, ou seja, nós entendemos que a teologia de Calvino é uma teologia bíblica, a interpretação, a elaboração teológica dele é
biblicamente saudável, então nós somos calvinistas, né? Presbiterianos somos calvinistas. Enfim, por essência, a igreja presbiteriana é adepta da teologia de Calvino. Então, acho que a grande contribuição de Calvino nessa segunda geração de reformadores tem a ver com isso, né? Os seus escritos, a elaboração da sua teologia, que influenciou não só a teologia, mas tantos setores da sociedade. Olha só, você que está acompanhando tudo mais com a gente nesta manhã, que aula, né? É tão bom a gente saber um pouco mais sobre a história. Pastor, obrigada, viu? Que maravilhoso ter o senhor aqui com a gente. Imagina. Olha, tem bastante gente aqui no nosso chat. Tem a Márcia, que disse que está acompanhando lá de Florianópolis, está sempre com a gente. Delva, querida. Celima está aqui também. Débora, um beijo. Evânia, sempre com a gente. O Fernando diz, olha ele aí, pastorzão, viu? Que honra ter o pastor Vanderlei com a gente aqui nessa manhã e tudo mais. A Ruth disse o seguinte, pastor, muito legal mesmo a certeza, é isso que o senhor disse agora há pouco, a certeza que é só a Bíblia. É isso, Amém. Né? Que era o que o senhor estava explicando agora aqui na resposta dos 5 solas, não é isso? Posso falar mais uma coisa relacionada a isso das Escrituras? Pode, opa. Da Isa. A nossa igreja, a segunda igreja presbiteriana de São Sebastião do Paraíso, nós temos um conjunto de valores, como as igrejas costumam ter, né? Um conjunto de valores que guia as suas decisões, enfim. E um desses valores é ensino consistente da palavra de Deus. Nós cremos nisso, nós cremos na educação cristã, não é? Nós somos aqueles que creem que a Bíblia transforma vidas, que a Bíblia ela transforma a sociedade, mentalidade, enfim. Então, é nisso que nós cremos, realmente, não só na nossa igreja, mas nas igrejas presbiterianas, né, espalhadas por todo esse país e pelo mundo, creem no ensino da palavra de Deus, tá certo? Tem um movimento muito interessante acontecendo, acho que 2010 para cá, mais ou menos, tá? Muitas pessoas de igrejas pentecostais e neopentecostais, elas começaram a migrar para as igrejas reformadas, porque chega um momento que elas dizem assim, eu quero mais. E esse mais é palavra de Deus, Daísa. Esse mais é palavra de Deus, é aprofundamento, é estudo bíblico, é escola bíblica dominical, é essas coisas que nós não abrimos mão nunca do ensino da palavra de Deus. Isso é muito interessante. As pessoas, quando elas querem mais da Bíblia, elas querem mais da palavra. Esse mais é Bíblia, pode ter certeza disso. É isso mesmo, pastor. Eu acredito muito que assim, o ponto forte da Igreja Presbiteriana do Brasil é este. Não é? O estudo da Bíblia, estudar a Bíblia ali, que o senhor disse, o ensino, né, das Escrituras, eu acredito também que esse seja o grande ponto da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e as pessoas sempre querem mais. Conheço gente que migrou, viu, pastor? Acredito que o senhor também, um monte, né? Sim. Procurando esse mais. Procurando esse mais, é isso mesmo. Pastor, me diz uma coisa, acredito que quando acontece a reforma, né, vem também as consequências, né? Quais foram as consequências, ou ainda tem reflexos nos dias de hoje da reforma protestante? Acho que dá para a gente dividir essa resposta assim. Quais foram as consequências para a Igreja Católica primeiro? Vamos lá. Tá. Ambos os lados, digamos, tiveram as suas consequências, os seus enfrentamentos, tá certo? São muitas as consequências, muitas mesmo, tá? A igreja, vou citar alguns aqui principais talvez, mas a Igreja Católica, começando por ela, por exemplo, a diminuição da influência da igreja. A igreja perdeu o poder, né? Na Europa principalmente. Aquela influência, aquele poder, isso diminuiu muito com a reforma protestante. O surgimento de novas igrejas, esse é um segundo ponto também, né? Igrejas cristãs, como por exemplo a igreja anglicana, a igreja presbiteriana, né, a igreja calvinista, enfim. Esse fato provocou uma certa divisão. A igreja católica perdendo o seu poder de influência e a igreja protestante ganhando espaço, né? Uma terceira consequência relacionada à igreja católica foi a diminuição também da interferência da igreja no poder político. A Igreja Católica, antes da Reforma, tinha um poder político muito forte, né? Que hoje ainda nós vemos assim um resquício disso, mas naquele período ela tinha uma influência, um poder político muito significativo. Isso também diminuiu significativamente
com a Reforma Protestante, tá? E o fortalecimento, né, dos principais setores da sociedade, da burguesia principalmente, tá? Sociais e econômicos. Então, isso aí, a Igreja Católica foi perdendo essa influência, esse poder, esse alcance todo, enfim, tá? Eu acho que esses aí são os pontos principais, tá? Porque a igreja, ela dominava bastante, ela tinha essa interferência no Estado, né? Nos monarcas, tá certo? E isso diminuiu bastante com a vinda da Reforma Protestante. Essa é a minha próxima pergunta, acho que o senhor responde, responde as consequências não ficam só ali no campo espiritual, não, né? Foram além disso, política, economia, sociedade, tudo foi mudando muito com a Reforma Protestante e a gente vê até hoje, como o senhor disse, aí temos resquícios aí que a igreja ainda tem ali um poder político né, na sociedade. Exatamente. Você quer ver um exemplo eu acho muito didático para as pessoas entenderem? Uma igreja presbiteriana, por exemplo, dificilmente ela vai conseguir construir, estabelecer um templo na praça central de uma cidade. Por exemplo, aqui no interior de Minas, né? Cidades menores, todas as cidades têm uma praça principal, entende? Aquele centro ali, né? Sim. Uma igreja presbiteriana ou qualquer outra igreja evangélica não vai conseguir fazer a sua igreja na praça, entende? Mas a Igreja Católica, ela consegue ainda hoje construir numa praça principal a igreja. Então, o templo. Isso é muito interessante, né? Se nós formos pensar, ainda há esse poder político, digamos, muito menor, obviamente, mas ainda há. Eu acho que esse é um exemplo bem interessante. Dificilmente você vai ver uma igreja presbiteriana construída na praça principal de uma cidade. Nossa, pastor, é uma reflexão que a gente para pensar e é verdade. E não é só no Brasil, não, no mundo todo, não é? Assim, as grandes praças né, da Europa, por exemplo, as cidades da Europa históricas, tudo, o que elas apresentam ali é uma igreja católica na praça principal, vamos dizer assim. Tá na hora de mudar isso, né, pastor? Pastor, me diz uma coisa, e por que os teólogos modernos, eles dizem aí que a igreja reformada, ela precisa estar sempre em reforma? Por quê? Explica isso pra gente. Tá. Na verdade, Daísa, não são os teólogos reformados, a gente só reproduz isso, né? Mas essa expressão, igreja reformada, sempre se reformando, isso surgiu lá em 1579. Foi um pouco depois da Reforma, tá? Por um cara chamado Gilbert Boethius. A tradução é essa, tá? Igreja reformada sempre se reformando. O que isso significa? A gente reproduz isso hoje, até hoje, obviamente. Nós, por exemplo, eu já ouvi reverendo Augusto Nicodemos, por exemplo, né, que é uma grande referência na nossa denominação, dizendo que, na verdade, deveria ser esse um sexto sola, né? Uma igreja reformada sempre se reformando. Ele é tão importante quanto os 5 solas. Qual que é a ideia dessa expressão, né? Igreja reformada sempre se reformando. Nós temos os pontos principais da fé cristã que estão claros. Eles estão aí, Daís. Estão aí. Por exemplo, Jesus é o Filho de Deus. Ponto. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Isso está posto, não temos que discutir. A justificação é pela fé, a salvação é pela graça, ponto. Essas coisas estão postas e não há que revê-las. Mas os reformadores trouxeram essa ideia de uma igreja reformada sempre se reformando. Não nesses pontos principais da fé cristã, mas nos pontos em que eles podem ser, sim, negociáveis. Vou dar outros exemplos aqui que eu acho que o nosso público vai entender muito bem. Tá? Bateria na igreja era uma coisa, umas décadas atrás, impensável. Tipo assim, bateria, ela fez doutorado no inferno e veio para a igreja, mais ou menos isso, né? Então isso era impensável. Hoje nós temos bateria em todas as igrejas, não é verdade? Nós repensamos isso, essas práticas, alguns costumes, não é verdade? Eu fui pastor de jovens no início do meu ministério e eu me deparei com uma mãe que brigava com o seu filho todos os dias na porta da igreja, e eles entravam assim sempre muito aborrecidos, porque ele não se sentia bem sem o boné, mas a mãe obrigava ele a entrar sem boné para a igreja. E era uma discussão enorme.
Até que um dia essa mãe veio para mim e falou assim, pastor, o senhor tem que dar um jeito, o meu filho, né, não pode usar boné. E eu levei ela a refletir sobre algumas coisas. Eu falei, mas na África é tão calor que as pessoas vão de chapéu. Sim. No litoral, as próprias igrejas presbiterianas, é litoral, as pessoas vão para a escola dominical de bermuda, porque é calor, é litoral. Não é verdade? E ela, então, começou a repensar isso. Então, esses pontos que a Bíblia não deixa tão claro, alguns pontos que não são esses pontos principais da fé cristã, a ideia dessa expressão é essa. A gente está sempre revisando, repensando, né? A Mocidade para Cristo, que é uma instituição que está há muitos anos no Brasil, ela tem um lema que eu amo, que diz assim, olha, ao compasso dos tempos, mas ancorada na rocha. Isso é muito interessante. Ou seja, eles são muito criativos em tudo que eles vão fazer. Até hoje, eu participei muitas vezes lá quando iniciei meu pastorado, mas sempre ancorada na rocha. Então, assim, essa ideia, ela vem para isso. O que pode ser repensado? Vamos repensar, não é verdade? O que pode ser negociável? Podemos negociar? Sim, mas não nos pontos principais da fé cristã, que estão postos, estão muito claros para nós. Então, essa é a ideia. Por isso, a igreja presbiteriana, até hoje a gente costuma se dizer, né, os reformadores, igreja reformada, sempre se reformando. Sempre se reformando. E ótimo esse exemplo que o senhor deu aí desse jovem, né, que Sim. não gostava de tirar o boné e a mãe exigia. Aí, né, aí o que acontece? Ele começa a achar que não é legal ir para lá, porque tem que cumprir aquela obrigação que ele não gosta. Vamos conversar, vamos negociar. Eu acho que isso é incrível, ótimo exemplo, viu, pastor? Isso. E olha, sabe o que aconteceu depois? Aconteceu depois que a mãe falou assim, então, pastor, eu vou abnegar em amor, que é um mandamento recíproco, né? Pelo meu filho, eu vou abnegar e vou deixar, tá certo? O filho depois, vendo a mãe não falar mais nada, decidiu abnegar pelo boné em amor à mãe. E simplesmente foi resolvido assim, na verdade. É mais ou menos aquela história. A mãe fala não, o filho fala assim. Aí o filho fala assim, a mãe fala... Viu como dá certo? É bem isso. É isso, tem que tentar. Mas é um mandamento recíproco, é um mandamento recíproco, né? Abnegai, Paulo fala, abnegai-vos em amor, uns aos outros em amor. Então, se uma coisa que eu faço escandaliza o meu irmãozinho, minha irmãzinha, não há necessidade de eu fazer, né? Então, eu abro mão. A mãe fez isso, depois o filho também fez e ficou tudo resolvido. Pastor, a gente tem bastante gente aqui no nosso chat. Olha só, legal. A Edith, ela está em Lisboa. Olha que chique que a gente está, pastor. Obrigada, viu? Delva disse, muito boa reflexão. A Edith, assim, só a Bíblia, sim. É bom ter uma igreja bíblica. Olha só, que maravilhoso. A Estela disse aqui pra gente, bom dia, graça e paz, que bênção. Nosso conterrâneo, olha só, ela é da Igreja Presbiteriana de Guaxupé, pastor. Manda abraços para o senhor aqui. Uau! Olha só, bastante gente participando. Muito obrigada pela participação de todos, viu? Pastor, só para a gente encerrar, existe alguma ligação aí entre os objetivos da reforma protestante e a realização de missões? Vamos lá. Sim. Vamos entender só o termo missão e missões. Eu acho que isso é muito importante. Tem um autor chamado David Bosch, escreveu um livro muito interessante chamado Missão Transformadora. O David Bosch ele faz uma distinção entre missão e missões. Missão é o que Deus está fazendo no mundo. Missões é o que nós fazemos para nos engajar no que Deus está fazendo. Ou seja, missões, nós nos engajamos na missão de Deus, né? Naquilo que Deus está fazendo no mundo, que é redimir o ser humano. E sim, eu acredito, Daísa e demais irmãos, né, e amigos que nos assistem, a reforma protestante, ela, com o acesso à Bíblia, porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia, Lutero mesmo, nem citei aqui, mas ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, e isso trouxe um acesso para as pessoas, né, à leitura da Bíblia, porque até então só o Papa tinha esse acesso. Eu acho que a principal conexão, a principal ligação da reforma protestante com missões, inclusive hoje as missões contemporâneas, é esse acesso à palavra de Deus. O que é que um missionário, por exemplo, ele vai fazer num outro país? Ele vai falar do Deus da Bíblia para aquelas pessoas, ou em qualquer canto desse país. Eu entendo, particularmente, que esse é o grande legado da reforma protestante, o acesso
a palavra de Deus, a palavra revelada. Isso para mim é indiscutível. A palavra de Deus sendo levada para todos os cantos do mundo. Antes da reforma, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos a Bíblia traduzida no máximo em 10 idiomas. Né? Hoje você tem em centenas de idiomas espalhados pelo mundo afora. O nosso irmão, né, reverendo Ronaldo Lidório, no seu projeto de missão na Amazônia, entre os índios, enfim, ele traduziu para aquela língua, né, dos indígenas, enfim. Isso é o grande legado da reforma, é o acesso à palavra de Deus e as pessoas então entenderem que elas podem ter acesso à revelação de Deus e por meio da fé em Cristo Jesus a salvação eterna. Isso para mim, é a grande conexão da reforma com as missões da Isa. Isso é maravilhoso. Pastor Vanderlei Oliveira, muitíssimo obrigada por participar aqui do Tudo passou Mais. Rápido. Passa rápido demais, não passa? A gente poderia ficar aqui um tempão falando sobre esse assunto, que é muito bom, muito importante a gente ter conhecimento. Acho que levar informação para as pessoas é sempre bom, né, pastor? Volte sempre. Maravilhoso. Gratidão, viu, por abrir esse espaço aqui. Gratidão a Deus pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem feito um trabalho tão extraordinário no nosso país e no mundo, por que não, né? Sim. Então, gratidão mesmo. E que você que nos assiste continue crendo que Jesus Cristo é o presente de Deus para a sua vida. Ele veio morrer no seu lugar, morreu, ressuscitou, porque a morte não pôde segurá-lo, a morte não pôde detê-lo. E ele enviou o seu Espírito Santo, que agora habita em todos nós. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que habita no nosso coração, né, pastor? Muitíssimo obrigada. Amém. A Elô tá te mandando um beijo bem grande, eu tenho certeza disso. Um beijo, pastor. Muito obrigada. Fica com Deus, viu? Obrigada mesmo. Até mais.